Essa semana no Descobrindo Lucas, estamos estudando Lucas 10. Vimos um pouquinho sobre os chamados dos 70, as cidades que não se converteram e um pouquinho do que é o chamado para os humildes. E hoje, lá em Lucas 10, 25, a gente vai ouvir a história do bom samaritano, que é uma história muito conhecida. Abre a sua Bíblia e vem comigo. Lucas 10, 25 diz: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Então, era alguém que conhecia da lei, e ele chega para Jesus não com uma pergunta, não com uma dúvida. Ele chega duvidando, querendo testar Jesus e ver Jesus errar ali. A gente falou um pouquinho sobre isso lá em Lucas 1. E ele traz a seguinte pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mestre, o que eu vou fazer? Me dá aí o passo a passo, a lista que eu vou fazer. Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Já que ele era um perito da lei. E ele responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Aqui ele está declarando Deuteronômio 6:5, ele está declarando o Velho Testamento. E ele ainda acrescenta: e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui ele está declarando Levítico 19:18, se não me engano. Então Jesus olha para ele e fala assim: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Agora ele para e pergunta: então eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, mas é o meu próximo como eu amo a mim mesmo? Tá, então peraí, Jesus. Quem é o meu próximo? E Jesus então traz aqui uma história. Versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, essa distância é aproximadamente 1 quilômetro. De Jerusalém para Jericó, subentende-se que ele era um judeu. E ele caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, provavelmente desmaiado ali na beira do caminho. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, nem chegou perto. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Ou seja, passou um religioso ali, alguém que trabalhava no templo, que conhecia as leis. E por que um sacerdote e um levita passaram de largo? Porque a lei dizia que se eles encostassem em alguém morto, eles estariam cerimonialmente impuros por aquele dia. Eles não poderiam exercer as suas atividades no templo, teriam que ir se banhar no rio, ou seja, haveria um ritual que eles deveriam fazer. Então, ao invés de amar aquele judeu, que provavelmente era irmão deles, vamos dizer assim, né? Eles preferiram se manter limpos para exercer as funções que eles tinham no templo. Não houve amor ali, não houve compaixão. Houve olhar para si mesmo e dizer: acho que não vale a pena. Mas, versículo 33, certo samaritano. O interessante aqui é que os judeus e os samaritanos, eles se detestavam, porque em Samaria havia muita mistura com povos pagãos, então eles se odiavam. Mas esse certo samaritano, que seguiu o seu caminho, ou seja, ele passou por ali, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando óleos e vinho, que era uma forma de cuidar da ferida, de fazer uma asepsia ali com vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, eu farei o reembolso. Então Jesus perguntou: qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do ladrão? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia. Ele nem falou samaritano, de tanto que odiava, né? E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O que Jesus está dizendo? Que aqui a gente tem que passar a cuidar de todo mundo que está desmaiado na rua, tem que cuidar dos que estão desamparados? Não, Jesus está indo mais fundo na ferida. Jesus está dizendo que nós devemos nos compadecer, amar o próximo.
Jesus não está dando aqui uma lista de afazeres. Jesus está falando sobre a mudança de coração. Muitas pessoas fazem boas obras, por assim dizer, porque eles querem parecer alguém, porque eles querem fazer coisas, porque eles querem tentar comprar a entrada no céu. Não é assim que funciona. O nosso coração tem que amar o próximo. E aí você pode estar me olhando e falar assim, tá, isso é impossível, como é que eu vou amar o meu vizinho aqui que faz tal coisa? É só Jesus na nossa vida para que a gente possa realmente amar o nosso próximo. Então, se você aí, quando a gente fala sobre amar o próximo, tem alguém na sua mente que você odeia e que você não consegue pensar sobre amar esse próximo, você precisa de Jesus no seu coração. Você precisa da obra de Jesus no seu coração. Peça que ele te ajude para que você realmente ame. Porque se você parar bem para pensar, nós somos esse homem que estávamos semi-mortos. Mas Jesus veio, nos tratou, cuidou das nossas feridas, e ele deu a sua própria vida para que fôssemos salvos. E nós precisamos amar o nosso próximo. E continuando a história, Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Nessa época era muito comum, quando um rabi ou um mestre, um professor, ficava numa casa, né, ele lavava os pés, né, e esperava ali na sala enquanto o alimento ficava pronto, e os seus alunos sentavam-se aos seus pés para aprender. Enquanto isso, as mulheres cuidavam da alimentação, e era muito importante ser um bom mordomo, receber bem as pessoas, né? Então, a Marta estava ali cuidando de tudo, enquanto a Maria fazia algo que não era comum, não era as mulheres não eram discípulas, elas não se sentavam aos pés de Jesus. Então, o que a Maria estava fazendo ali era algo completamente diferente. Ela deveria estar lá na cozinha cuidando da alimentação. E ela escolhe algo completamente diferente. E a Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Ela tinha que alimentar muita gente ali. Então, ela se aproximou de Jesus, ela chega lá e interrompe Jesus. O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir. Diga-lhe que venha me ajudar. Essa Marta é desaforada, né? Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e a Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que a Marta estava fazendo não era pecado. A questão aqui é que Jesus foi muito mais fundo, Jesus foi no coração da Marta. Da mesma forma que na história de cima, Jesus vai no nosso coração, aqui Jesus está olhando o coração da Marta. O coração da Marta estava apenas preocupado com as coisas deste mundo, estava ansioso, estava perdendo a chance de ver Jesus passar ali, de estar com Jesus. Naquele momento, Jesus estava alimentando a Maria, aquele povo, com a palavra de vida, com o pão da vida. E a Marta preocupada com as coisas deste mundo. Quantas vezes nós estamos preocupados com as coisas deste mundo? Estamos perdendo o tempo de estar aos pés de Jesus. A gente está chegando no fim do ano, essa história, essa reflexão está sendo gravada aqui no finalzinho de dezembro, e talvez você esteja desesperado olhando para o ano que vem. Se assente aos pés de Jesus, porque Ele é o pão da vida. Ele pode cuidar de tudo que temos na nossa mão e que muitas vezes nos deixam desesperados. A gente não está falando que você deve largar a mão de tudo, mas primeiro se assente aos pés de Jesus. Escute o que Ele tem para falar para você, para esse ano, para o próximo, independente de quando você estiver vendo esse vídeo, esteja aos pés de Jesus. Muito obrigada por ter estudado Lucas 10 conosco. Nos vemos domingo às 9h30 da manhã. Até mais!